Eu te escolhi e te purifiquei como ouro na fornalha. Tu serás para mim um sinal, diz o Senhor. Meu nome é Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos. E hoje quero convidá-lo a questionar algo que talvez você nunca tenha se permitido explorar. Você pode ser um dos escolhidos? Já sentiu que sua visão do mundo é diferente? Como se enxergasse uma camada mais profunda e enigmática da realidade que poucos conseguem alcançar? Hoje, vamos falar sobre os anjos da Terra, almas raras que carregam uma luz e um propósito que desafiam tudo que o mundo julga como normal. Imagine descobrir que, por trás de cada sensação de não pertencimento e cada desafio que o separa dos outros, há uma missão sagrada que o define. Esses anjos da Terra são diferentes, não por escolha, mas por essência. Eles são os guardiões de um conhecimento antigo, o elo entre o visível e o invisível. E essa conexão desperta forças contrárias, energias escuras que tentam a todo custo suprimir o potencial desses seres. Seria você um deles, destinado a uma missão que o mundo ainda não compreende? Neste vídeo, vamos desvendar as características e o propósito desses seres espiritualmente despertos, que vivem à margem das normas, enfrentando um peso que poucos ousam carregar. Se você já sentiu que há algo mais na sua jornada, algo que o faz enxergar além das máscaras e das ilusões que todos aceitam, então talvez você esteja mais próximo dessa verdade do que imagina. Talvez você seja chamado para algo que vai além do comum, uma jornada que exige uma força e uma visão que poucos possuem. Se está preparado para descobrir, se sente que há algo especial em você que o mundo parece não entender, então acompanhe até o final. Hoje, vamos falar sobre verdades ocultas, propósitos maiores e o caminho dos anjos da Terra. Esta pode ser a resposta que você busca, a chave para entender os sinais que sempre o distinguiram. Você está pronto para conhecer seu verdadeiro propósito? Os anjos da Terra são muito mais do que almas sensíveis ou pessoas diferentes. Eles são os portadores de uma essência antiga, seres que caminham entre nós, carregando uma missão divina, uma responsabilidade que os distingue e os torna únicos. Desde cedo, esses indivíduos se destacam nas famílias, nas comunidades e nos círculos sociais em que estão inseridos. Muitas vezes são chamados de ovelhas negras ou estranhos, mas essa singularidade não é um acaso. Ela é um reflexo de sua essência espiritual. Eles nasceram para trilhar um caminho próprio, desafiando as normas e trazendo uma nova compreensão ao nosso mundo. Esses anjos possuem uma capacidade incomum de sentir e entender as emoções à sua volta, uma empatia tão intensa que frequentemente chega a ser esmagadora. Essa sensibilidade é uma parte essencial de sua missão, pois lhes permite conectar-se profundamente com aqueles ao seu redor, trazendo conforto, verdade e luz. No entanto, essa empatia não vem sem um custo, por serem tão profundamente afetados pelos sentimentos e energias alheias. Os anjos da Terra frequentemente se sentem isolados e incompreendidos, como se carregassem um fardo invisível que poucos conseguem entender. Além da empatia, eles possuem o que muitos chamam de visão espiritual, uma habilidade para enxergar além das aparências, perceber o que está oculto por trás das palavras e das ações. Onde outros veem máscaras, eles veem a essência, o que muitas vezes os coloca em situações desconfortáveis, pois nem todos estão prontos para terem suas verdades expostas. Essa visão única faz com que os anjos da Terra consigam entender a natureza das pessoas, captando o que se esconde sob as camadas de ilusões, o que por sua vez os afasta ainda mais da normalidade. Esses indivíduos, carregados de sabedoria e dons espirituais, também possuem uma alma que parece carregar memórias de outras épocas, uma bagagem espiritual de vidas passadas. Não é incomum que eles sintam uma conexão com antigas tradições, como se fossem guardiões de uma herança espiritual que ultrapassa o tempo. Essa ligação com o passado lhes traz uma sensação de missão, uma necessidade de fazer algo significativo, mesmo que o mundo ao seu redor não compreenda o que eles carregam. Por isso, os anjos da Terra vivem em constante dualidade, ao mesmo tempo que buscam se conectar
também encontram barreiras no mundo material, que parece limitado demais para suas experiências espirituais. O caminho que trilham não é fácil, mas essa jornada é o que lhes dá propósito. Ser um anjo da terra é entender que a solidão e o isolamento, longe de serem castigos, são partes fundamentais de sua preparação para cumprir uma missão que o mundo ainda não compreende. Os anjos da terra possuem uma sensibilidade rara, uma empatia tão profunda que muitas vezes os torna diferentes de todos ao seu redor. Essa empatia é mais do que uma simples compreensão das emoções alheias. É como se eles literalmente absorvessem as dores, alegrias e ansiedades das pessoas ao seu redor. Essa capacidade é um dom, mas também uma carga, pois sentir tão intensamente o que os outros sentem pode ser exaustivo e, em alguns casos, até doloroso. Esse dom de empatia acaba por isolá-los, pois nem todos compreendem a profundidade com que se conectam ao mundo à sua volta. Para além da empatia, esses anjos da terra são agraciados com uma visão espiritual, uma habilidade para ver o que os olhos comuns não captam. Eles conseguem penetrar nas camadas superficiais que a maioria das pessoas apresenta, enxergando a verdade por trás das aparências. Essa visão permite que detectem as intenções e a verdadeira essência de quem está ao seu redor, o que frequentemente causa desconforto e afasta aqueles que preferem esconder partes de si mesmos. Esse dom, porém, não é uma escolha, é uma percepção natural que os guia e que está intrinsecamente ligada ao seu propósito. O impacto de enxergar tão profundamente no coração e na mente dos outros é, muitas vezes, um fardo. Saber das dores que os outros carregam, perceber as intenções ocultas e testemunhar as lutas internas das pessoas traz uma carga emocional significativa. Isso pode fazer com que os anjos da terra se sintam incompreendidos, pois mesmo que queiram ajudar, nem todos estão prontos para aceitar a verdade que eles revelam. E assim, essa habilidade espiritual acaba por isolá-los ainda mais, deixando-os em um espaço entre a empatia e o isolamento. Por causa desses dons, os anjos da terra muitas vezes experimentam uma solidão espiritual. Eles sentem as emoções do mundo, mas raramente encontram reciprocidade na mesma intensidade. Esse caminho solitário, embora desafiador, é essencial para que eles entendam e aceitem seus dons. Quanto mais se afastam das massas, mais forte se torna sua conexão com o espiritual e maior é a sua compreensão sobre sua verdadeira missão. Eles sabem que o propósito é maior do que qualquer dificuldade de isolamento que possam enfrentar. Portanto, a empatia e a visão espiritual não são apenas características dos anjos da terra, são os pilares que sustentam sua jornada única. Eles foram agraciados com essas habilidades para que, mesmo em um mundo de aparências e superficialidade, eles possam trazer verdade e cura para aqueles que realmente estão prontos para receber. Apesar dos desafios, essa sensibilidade é o que os torna tão especiais e capazes de transformar as vidas ao seu redor. A jornada dos anjos da terra é marcada por uma constante sensação de não pertencimento, como se estivessem sempre à margem das normas sociais, em um lugar onde poucos conseguem alcançá-los. Essa solitude, embora dolorosa, é também um caminho de fortalecimento e autodescoberta. Para muitos desses seres, o isolamento se torna uma ferramenta de crescimento, um espaço onde podem explorar as profundezas de sua própria alma, sem as distrações do mundo externo. E é nessa solidão que eles encontram a verdadeira força para enfrentar os desafios que sua missão exige. Embora esse sentimento de afastamento seja frequente, ele não é por acaso. O anjo da terra é muitas vezes levado a esse espaço de solidão para que possa se reconectar com sua essência e fortalecer sua relação com o divino. A solitude oferece a eles uma perspectiva única e uma clareza espiritual que seria difícil de obter em meio à agitação e superficialidade das interações sociais comuns. A cada momento de introspecção, eles encontram uma razão maior para sua existência e uma compreensão mais profunda de sua missão. Os anjos da terra sabem que sua força interior não é construída em um ambiente de apoio constante
mas na superação das adversidades que enfrentam, longe de se enfraquecerem no isolamento. Eles utilizam esse tempo para se fortalecerem, para confrontarem suas próprias sombras e para compreenderem a natureza de suas diferenças. Essa força interna é o que os permite continuar, mesmo quando o mundo parece não acolhê-los. Eles caminham com a certeza de que não precisam da aprovação externa para saberem quem são. No entanto, é importante lembrar que essa solitude não é apenas uma fonte de crescimento espiritual. Ela é também um reflexo da coragem de seguir um caminho que poucos ousam trilhar. Os anjos da terra não têm medo de enfrentar o desconhecido, de questionar o que está além das aparências e de se afastarem do rebanho para buscar a verdade. Sua força interior é construída na aceitação de sua diferença, na valorização de sua missão e na capacidade de persistir, mesmo quando todos os caminhos parecem conduzir ao isolamento. Assim, a solitude dos anjos da terra não é um sinal de fraqueza ou de abandono, mas uma preparação essencial para algo maior. Ela os ajuda a fortalecerem sua essência e a se tornarem resilientes diante dos desafios. Essa é a base sobre a qual eles constroem sua missão, com a certeza de que, mesmo em meio ao silêncio e à solidão, estão sendo guiados por uma força divina que os capacita para realizar o propósito pelo qual foram escolhidos. A sabedoria que os anjos da terra carregam não é algo que se aprende nos livros ou nas lições cotidianas. É uma compreensão antiga, enraizada em experiências e conhecimentos que ultrapassam o tempo. Para esses seres, essa sabedoria ancestral é uma espécie de herança espiritual, uma conexão com vidas passadas e com verdades universais que habitam sua alma. Desde muito cedo, eles sentem uma afinidade com práticas espirituais e filosofias antigas, como se estivessem recordando algo que sempre souberam. Esse chamado os impulsiona a buscar uma verdade maior e a seguir o caminho para o qual foram designados. Essa sabedoria não é apenas um conjunto de conhecimentos, mas uma orientação silenciosa que os guia através dos desafios da vida. Em um mundo onde tudo parece transitório e superficial, os anjos da terra encontram uma fonte de verdade profunda e duradoura, uma bússola espiritual que os orienta e os fortalece. Essa conexão com o divino os ajuda a permanecerem fiéis a si mesmos, mesmo quando o caminho é solitário ou difícil de entender para os outros. A sabedoria que carregam é um alicerce que os sustenta, permitindo que naveguem pela vida com uma clareza incomum. Esse chamado divino é também uma responsabilidade, pois os anjos da terra sentem que possuem um papel a desempenhar no despertar espiritual do mundo. Muitas vezes, eles se encontram atraídos para missões de ajuda e cura, com desejo de aliviar o sofrimento dos outros e de trazer uma luz de verdade onde existe confusão. A cada ato de bondade, a cada palavra de consolo, eles cumprem um pouco mais de sua missão, expandindo o impacto de sua sabedoria para aqueles que estão prontos para recebê-la. Essa conexão ancestral não é isenta de desafios. Com frequência, os anjos da terra sentem uma tensão entre seu desejo de se integrar e o chamado constante para manter-se autênticos ao seu propósito. Em meio a um mundo que valoriza o conformismo, eles carregam a coragem de resistir, de manter viva a chama da sabedoria espiritual que arde dentro deles. A fidelidade a esse chamado exige sacrifícios, e eles sabem que seguir seu caminho espiritual significa muitas vezes andar em sentido oposto ao das multidões. Assim, a sabedoria e o chamado divino que carregam são o que os definem como anjos da terra. Não estão aqui para seguir os padrões do mundo, mas para desafiar essas normas, lembrando a todos daquilo que é eterno e verdadeiro. Eles são os guardiões de uma sabedoria antiga e o reflexo de uma luz que transcende o tempo. E através de sua jornada solitária, tornam-se um farol para aqueles que também buscam o caminho da verdade. A jornada dos anjos da terra é marcada por provações espirituais que não são meros obstáculos, mas oportunidades de purificação e crescimento. Essas dificuldades os testam de formas intensas e dolorosas, trazendo à tona suas fraquezas e, ao mesmo tempo,
fortalecendo suas almas. Esses desafios são parte de um processo divino que visa prepará-los para sua missão maior, lapidando seu caráter e despertando os dons espirituais que precisam para cumprir seu propósito. Assim como o ouro é refinado pelo fogo, a alma dos anjos da terra é moldada e purificada por cada prova que enfrentam. Essas provações se manifestam de muitas maneiras, desde a rejeição social até ataques espirituais diretos. É comum que eles enfrentem rejeição e incompreensão de seus familiares, amigos e até mesmo de desconhecidos, pois sua natureza espiritual incomoda aqueles que não estão prontos para enxergar além das aparências. Esse isolamento não é um castigo, mas uma preparação, uma forma de fortalecer sua resiliência e de ensiná-los a confiar em sua própria verdade e não na aprovação dos outros. Além da rejeição, muitos anjos da terra também enfrentam batalhas internas, como dúvidas sobre sua própria identidade e propósito. Essas lutas são acompanhadas por forças que tentam desviá-los de seu caminho, fazendo-os questionar a importância de sua missão. No entanto, essas provações servem para desenvolver um discernimento mais profundo e uma fé inabalável. Quanto mais eles enfrentam esses desafios com coragem, mais se aproximam da verdade de quem realmente são e do papel que estão destinados a cumprir. Apesar da dor, esses testes espirituais também são um processo de cura. Cada obstáculo supera os faz mergulhar mais fundo em si mesmos, revelando aspectos da alma que, de outra forma, permaneceriam adormecidos. A cada batalha vencida, eles se tornam mais conscientes de seu valor e de sua força, descobrindo que são capazes de suportar as adversidades e, ainda assim, manter a pureza de seu coração e a integridade de sua missão. Esse processo de purificação é, portanto, uma bênção disfarçada que os prepara para um propósito que transcende suas próprias vidas. Assim, esses desafios espirituais não enfraquecem os anjos da terra. Pelo contrário, eles são o que lhes confere a força e a sabedoria que precisam para cumprirem seu destino. Cada aprovação é uma peça do quebra-cabeça de sua jornada espiritual, que os leva mais perto de sua essência verdadeira e de sua conexão com o divino. Ao perseverarem, eles se tornam a própria personificação de sua missão, prontos para trazer ao mundo a luz e a verdade que carregam em suas almas. A vida dos anjos da terra é uma batalha constante entre luz e escuridão. Apesar dos desafios intensos, esses seres não estão sozinhos. Eles são guardados por uma proteção divina que os acompanha em cada passo. Essa proteção não significa que eles estarão livres das adversidades, mas sim que, mesmo nos momentos mais sombrios, uma força maior os sustenta e guia. Essa presença divina atua como um escudo, mantendo-os firmes e assegurando que as forças contrárias não os desviem de seu caminho. Essas forças contrárias, sejam elas de origem espiritual ou mental, frequentemente tentam desviar os anjos da terra, desestabilizando suas emoções e fazendo-os questionar o propósito de sua existência. Elas utilizam o medo, a dúvida e até mesmo o isolamento para tentar enfraquecê-los. No entanto, a proteção divina que eles possuem atua como uma âncora, reforçando sua fé e lembrando-os de que sua missão é sagrada. Essa força invisível os capacita a resistir, mesmo quando tudo parece ir contra eles. Essa batalha invisível exige discernimento e confiança. Os anjos da terra aprendem a perceber quando estão sendo atacados espiritualmente e, com o tempo, desenvolvem estratégias para se proteger e fortalecer sua conexão com o divino. Meditação, oração e práticas espirituais se tornam parte de sua rotina, ajudando-os a cultivar uma energia de luz que repele qualquer força que tente apagá-los. Essa prática constante os torna resilientes e aumenta sua capacidade de lidar com os desafios do mundo. A proteção divina, portanto, não os isenta de sofrimento, mas transforma cada desafio em uma oportunidade de crescimento. Mesmo quando a dor e a solidão são intensas, eles sabem que não estão sozinhos e que uma força maior os guia e os sustenta. Essa conexão com o divino é uma fonte de confiança que os impulsiona a seguir em frente, lembrando-os de que são chamados para algo muito além do comum
algo que apenas aqueles escolhidos por Deus podem compreender. Assim, o enfrentamento dessas forças contrárias fortalece os anjos da terra e os prepara para a missão que lhes foi confiada. Eles são protegidos, guiados e continuamente purificados para que possam continuar a sua jornada como guerreiros espirituais, prontos para iluminar o mundo com a verdade que carregam. A cada desafio superado, eles se tornam mais fortes e mais conectados com seu propósito divino, certos de que sua luz é indispensável para o despertar coletivo. Para os anjos da terra, um dos desafios mais profundos não vem de fora, mas do dentro. A luta interior que esses seres enfrentam é intensa e constante, envolvendo questões sobre seu propósito, seu valor e a própria natureza de sua missão. Sentindo-se incompreendidos e, muitas vezes, isolados, eles acabam travando batalhas internas que os fazem questionar se realmente pertencem a este mundo. No entanto, essa luta não é em vão. Ela é um processo essencial para a construção de uma resiliência espiritual poderosa, capaz de suportar as provações que a vida lhes impõe. Esses seres especiais frequentemente se veem divididos entre o desejo de pertencer e a necessidade de seguir um caminho único. Essa dualidade pode ser dolorosa, levando-os a enfrentar sentimentos de solidão e, por vezes, dúvidas sobre si mesmos. Contudo, é essa mesma luta que lhes confere uma força interior que poucos conseguem compreender. Cada vez que eles superam uma dúvida ou um medo, reforçam sua fé e sua confiança no propósito divino que carregam, tornando-se ainda mais resilientes. A resiliência espiritual que eles desenvolvem ao longo dessa jornada é o que lhes permite suportar as adversidades externas e internas, em vez de cederem à pressão de um mundo que tenta moldá-los de acordo com suas normas. Eles encontram dentro de si a coragem para permanecerem autênticos. Essa força os torna inabaláveis diante das críticas e incompreensões, permitindo-lhes manter o foco em sua missão, mesmo quando as circunstâncias são adversas. Esse processo de fortalecimento espiritual não é rápido nem fácil. Ele exige paciência, autoconhecimento e uma profunda conexão com o divino. Ao aprenderem a lidar com suas próprias sombras e vulnerabilidades, os anjos da terra se tornam mestres em transformar a dor em aprendizado e a dúvida em certeza. Esse caminho os ensina que cada batalha interna vencida é uma prova de sua evolução, uma confirmação de que estão no caminho certo, prontos para enfrentar qualquer desafio que o futuro lhes reserve. A construção dessa resiliência espiritual é, portanto, uma preparação para o cumprimento de seu destino. A cada passo que dão em direção ao autoconhecimento e à aceitação de seu propósito, eles se tornam verdadeiros guerreiros espirituais, prontos para serem uma força de luz e verdade no mundo. Sua luta interior não é uma fraqueza, mas sim a chave para a força que necessitam para cumprir sua missão de despertar e transformação. Os anjos da terra são dotados de dons espirituais únicos que não servem apenas para eles mesmos, mas são ferramentas essenciais para cumprir seu chamado e sua missão de vida. Esses dons variam, mas muitas vezes incluem uma profunda intuição, uma capacidade incomum de discernimento e uma empatia poderosa. Essas habilidades não são simples talentos, são presentes divinos que lhes permitem enxergar o mundo de forma mais clara e conectar-se com as pessoas em um nível profundo, oferecendo consolo e sabedoria onde há dor e confusão. Cada dom espiritual que esses seres carregam desperta à medida que eles se alinham com seu propósito maior. Desde cedo, muitos sentem uma inclinação natural para ajudar os outros, para perceber sutilezas emocionais e espirituais e para guiar aqueles ao seu redor com conselhos sábios e acolhedores. Esses dons não apenas os ajudam a entender as necessidades dos outros, mas também os orientam a encontrar a própria verdade e a aceitar seu papel especial na vida daqueles que cruzam seu caminho. Ao responderem a esse chamado e utilizarem seus dons, os anjos da terra impactam profundamente a vida das pessoas. Muitas vezes, sem saber, eles proporcionam alívio e conforto àqueles que estão perdidos ou feridos,
cumprindo assim parte de sua missão. Esse chamado exige que eles sejam canais de luz, que usem sua empatia e intuição para despertar a consciência de quem está ao seu redor. Esse papel de guia espiritual, mesmo que não seja compreendido por todos, é um serviço de amor que traz transformação a muitos que estão abertos para recebê-la. Esses dons, no entanto, precisam ser cultivados e cuidados, pois sua utilização incorreta ou excessiva pode levar ao desgaste e à exaustão. Por isso, os anjos da terra aprendem, ao longo do tempo, a equilibrar seu desejo de ajudar com a necessidade de cuidar de si mesmos. Quando encontram esse equilíbrio, seus dons se fortalecem, permitindo-lhes tocar vidas de maneira ainda mais profunda e significativa, enquanto se preservam para continuar sua missão a longo prazo. Assim, os dons espirituais que carregam são muito mais do que simples habilidades. São o combustível de sua jornada e o caminho para o cumprimento de sua missão divina. Ao responderem ao chamado para utilizá-los, eles se tornam parte de um movimento maior de cura e despertar espiritual, uma força que não só ilumina suas vidas, mas que impacta diretamente o mundo ao seu redor, trazendo verdade, cura e paz para aqueles que buscam o mesmo caminho. Para os anjos da terra, sua vida não é uma sequência de eventos ao acaso, é uma jornada com um propósito profético. Desde os primórdios, essas almas são chamadas a um destino que vai além do que o mundo entende como normal. Eles carregam em si a responsabilidade de trazer luz em tempos de escuridão, de serem mensageiros de uma verdade maior. Esses guerreiros espirituais são descritos nas Escrituras como aqueles que, no fim dos tempos, ajudarão a guiar e despertar a humanidade para uma nova era de consciência e revelação. A consciência de que possuem esse papel especial nem sempre é clara, e muitos anjos da terra passam uma parte da vida sem entender por que se sentem tão diferentes, tão desconectados das convenções sociais. Com o tempo, porém, a vida os conduz a momentos de despertar, em que reconhecem que sua missão não é comum. Eles começam a perceber que sua diferença é um sinal de sua escolha divina, um lembrete de que foram chamados para atuar em uma missão de transformação. Esse propósito profético não é um fardo, mas uma honra, ainda que exija deles sacrifícios e resiliência. Os guerreiros espirituais sabem que foram escolhidos para desafiar a escuridão, para iluminar onde há confusão e trazer paz onde há conflito. Eles não usam armas físicas, mas sim sua força espiritual, sua empatia e seu discernimento para enfrentar as batalhas invisíveis, que poucos enxergam, mas que têm um impacto profundo no mundo espiritual. Eles caminham com a certeza de que cada luta e cada dificuldade enfrentada faz parte de seu preparo para o que está por vir. Esses anjos da terra possuem uma determinação inabalável, pois sabem que sua presença e suas ações fazem parte de algo muito maior do que eles mesmos. São guerreiros que se posicionam na linha de frente da transformação espiritual, ajudando a elevar a consciência coletiva e preparando a humanidade para um novo tempo. Seu destino não se resume ao sucesso pessoal. Eles têm uma responsabilidade maior com o plano divino e com todos aqueles que cruzam seu caminho. O propósito profético dos anjos da terra, então, é uma missão sagrada que ultrapassa a vida material. Eles são os portadores de uma mensagem de esperança e luz, um chamado para todos que buscam o despertar e a compreensão. E ao abraçarem seu destino, eles se tornam não apenas guerreiros espirituais, mas também símbolos de força e resiliência para todos aqueles que desejam encontrar o seu próprio caminho de verdade. Embora os anjos da terra caminhem sozinhos em muitos momentos, eles não estão isolados em sua essência. Existe uma comunhão silenciosa entre esses seres especiais, uma ligação espiritual que conecta os escolhidos, formando uma rede invisível que transcende o tempo e o espaço. Cada um deles, em sua singularidade, carrega uma parte do plano divino, e juntos são como peças de um quebra-cabeça que se completa no despertar coletivo. Essa conexão com outros anjos da terra fortalece sua missão e permite que eles se lembrem de que não estão realmente sozinhos
em sua jornada. Esse despertar coletivo, que começa de forma individual, é um movimento em direção a uma nova era espiritual. Cada anjo da terra, ao encontrar seu propósito e ao responder ao seu chamado, ajuda a elevar a consciência do mundo ao seu redor, à medida que eles compartilham sua luz e sua sabedoria. Outras almas que também estão em busca de significado e compreensão começam a despertar para a verdade. Esse efeito é como um farol que guia aqueles que estão prontos para ver além das ilusões e se alinhar ao seu próprio propósito. A comunhão entre os escolhidos não depende de encontros físicos ou de palavras. É uma conexão espiritual que transcende qualquer limitação material. Cada vez que um anjo da terra encontra outro, seja de maneira direta ou indireta, eles se reconhecem e reforçam a certeza de que estão no caminho certo. Essa união invisível é uma força poderosa que lhes dá coragem para enfrentar os desafios e continuar na missão, sabendo que fazem parte de algo muito maior do que eles mesmos. À medida que esses seres se fortalecem em sua comunhão e aceitam sua missão, o despertar coletivo ganha força e começa a afetar o mundo em níveis cada vez mais profundos. Eles passam a ser catalisadores de transformação, espalhando uma mensagem de amor, verdade e esperança que ressoa além das barreiras da compreensão humana. Esse movimento não é imposto, mas oferecido, de forma que apenas aqueles que estão prontos para ouvir a verdade possam se beneficiar da luz que trazem. Assim, a comunhão dos escolhidos é um lembrete de que, apesar das adversidades, eles nunca estão realmente sozinhos. Sua missão é parte de um plano divino maior, e seu papel é essencial para o despertar coletivo que transformará o mundo. E você, que chegou até aqui, também faz parte dessa jornada de transformação. Está preparado para abraçar seu lugar entre os escolhidos? Para os anjos da terra, o processo de despertar espiritual não é apenas uma experiência pessoal. Ele traz consigo uma responsabilidade profunda que se estende ao mundo ao seu redor. Quando um anjo da terra desperta para sua missão, sua presença passa a ser uma influência transformadora para todos que estão em seu caminho. Cada ação, cada palavra e cada gesto passa a carregar um impacto que vai além do visível. O despertar dessas almas eleitas funciona como um catalisador, um impulso sutil que ajuda outros a questionarem suas próprias vidas, incentivando-os a buscar um propósito maior. Essa responsabilidade exige um compromisso constante, pois os anjos da terra compreendem que sua missão é contínua e que seu propósito não pode ser interrompido pelas distrações do mundo. Eles se tornam conscientes do poder que suas intenções e escolhas têm em influenciar o ambiente ao redor. Ao cultivarem uma energia de paz, verdade e empatia, eles emanam uma vibração que toca aqueles que estão em busca de respostas. Assim, mesmo em silêncio, sua presença se torna uma fonte de inspiração e um convite para que os outros despertem para suas próprias jornadas espirituais. Os anjos da terra também enfrentam a tarefa de equilibrar a sua própria evolução com o impacto que desejam causar no mundo. Eles entendem que o verdadeiro despertar começa dentro de si mesmos e que, ao manterem sua conexão com o divino, conseguem expandir essa luz para os demais. É um processo constante de autodescoberta e crescimento, onde cada etapa vencida os torna mais capazes de apoiar e guiar aqueles que se sentem perdidos. Dessa forma, o despertar dos anjos da terra não é apenas uma jornada individual, mas uma ponte que liga o divino à humanidade. Além disso, ao aceitarem essa responsabilidade, eles se tornam agentes de mudança em um mundo que frequentemente resiste ao despertar. Sua presença em comum desafia o status quo, abrindo espaço para novas formas de pensar e de viver. Cada pequeno ato de bondade, cada gesto de compaixão e cada palavra de sabedoria semeia uma nova consciência. Essa missão é uma tarefa de longo prazo que requer paciência, fé e a certeza de que cada passo dado, por menor que seja, contribui para um propósito maior. Portanto, o despertar dos anjos da terra vai além de suas vidas individuais. É uma responsabilidade sagrada que eles aceitam com humildade e coragem. Eles se tornam faróis de luz que, ao iluminar seu próprio caminho, inspiram
e guiam outras almas em busca de sentido. Em última análise, seu impacto no mundo é uma manifestação daquilo que carregam em seu espírito: a verdade, a paz e a esperança de um novo tempo para toda a humanidade. Se você sentiu essa mensagem vibrar em sua alma, talvez isso seja um sinal de que você também faz parte dessa jornada única e sagrada. Os anjos da Terra não caminham sozinhos. Eles estão conectados por uma rede espiritual invisível, e você pode ser um desses escolhidos, com um propósito que vai além do que a sociedade ensina. Se este vídeo tocou você e trouxe uma nova compreensão, inscreva-se no canal O Despertar dos Escolhidos para continuar acompanhando reflexões que podem fortalecer sua caminhada. Sua jornada espiritual importa menos. Deixe seu like se essa mensagem ressoou com você e compartilhe-a com aqueles que possam se beneficiar dessas palavras. Faz isso. Você não só contribui para o despertar coletivo, mas fortalece uma comunidade de pessoas que, assim como você, buscam a verdade e a evolução espiritual. E agora, diga-nos nos comentários: você já sentiu esse chamado? Gostaria de ver mais sobre quais temas no futuro? Se você se sente em busca de crescimento espiritual, não deixe de assistir ao vídeo recomendado ao lado. E lembre-se, juntos, somos uma comunidade que caminha rumo a um despertar maior.